Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria de estarmos aqui para podermos aprendermos juntos, mais uma lição, a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical do nosso ano de 2025, primeiro trimestre. Então eu quero convidar você que vai nos assistir de perto ou de longe, você que é membro do nosso ministério, você que é aluno da nossa escola, que você possa estar ligado conosco para aproveitar este momento. Então a nossa lição, a lição desse primeiro trimestre, ele vai nos dizer o quê? Em defesa da fé cristã. Não que nosso Deus não precisa de alguém que o defenda, não, mas nós temos que mostrar quem é o Deus que nós servimos e que nós temos base e que nós temos conhecimento da palavra para aprendermos que Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus real, é um Deus que veio em carne, em osso, em forma de homem e em forma de Deus para fazer o seu grande projeto, para realizar o seu grande feito, como Ele fez pela minha e pela sua vida em prol da nossa salvação, porque Ele que nos resgatou, é Ele que nos salvou. Então nós vamos aprender o que o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus, o que a nossa lição tem a nos ensinar nesta ocasião. Então, irmãos, preste atenção. Nós vamos aprender sobre a encarnação do Verbo. E quem é o Verbo? O Verbo é o Senhor Jesus. Isto é, o Verbo é Deus, é o Deus encarnado. Então, nós vamos entender aqui que existia pessoas na época do Senhor que negavam, batiam no peito dizendo que era uma fábula, que ele não existia. Aqui nós vamos tratar de um termo chamado docentismo. Então eu quero que você entenda e fique ligado conosco, preste atenção o que o Senhor tem para falar através desse ensinamento. Então, entrando diretamente na lição aqui, nós temos o nosso texto áureo que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e vai nos dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a nossa verdade prática vai nos dizer assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então é isso que nós vamos entender, que realmente existe palavra, que existe realmente fatos que comprovem a veracidade da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar, assim, a nossa leitura bíblica, eu não vou ler, irmãos, mas você pode acompanhar, que está lá no Evangelho, na carta de 1 João, capítulo 1, verso de 1 ao 3, e também nós temos lá 1 João, capítulo 4, do verso do 1 ao 3, e 2 João, capítulo 7. Então você pode acompanhar com a sua Bíblia, com a sua revista, mas nós vamos aqui dar continuidade e acelerar para aproveitarmos o tempo. Amém? Então nós vamos aprender, como primeiro tópico da nossa lição, sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Nós vamos aprender aqui no segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E nosso terceiro tópico, também nós vamos aprender como essas heresias se manifestam, como elas se revelam hoje. Então, entrando aqui no nosso primeiro tópico, o primeiro parágrafo do nosso primeiro tópico vai nos dizer o que é docentismo. Docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente falha, não existia. O docentismo tratava como um fantasma, uma imagem fantasmagórica, Isso é o que tem a teoria do docentismo, é o que fala aqui o docentismo. O nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico vai nos dizer assim: o que os docentistas, ou os docetas, ensinavam sobre Jesus. Então, ele vai nos dizer assim: o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Jesus teve parentes e amigos.
né? Então, nós já vemos aqui em contrapartida, já vemos algo controverso, que a teoria do docentista, ele vai dizer que Jesus não existiu fisicamente como pessoa, né? Mas agora, o segundo parágrafo, ele vai dizer o que os docentes ensinavam sobre Jesus. O nosso enfoque destaca uma humanidade de Jesus, com o verdadeiro Jesus esteve e teve parentes e amigos. Então, aqui já vemos uma contrapartida, eles ensinavam completamente o contrário. E o nosso terceiro tópico, ele vai nos tratar, dizendo assim, o nosso terceiro parágrafo, o que os principais docentistas diziam sobre Jesus. O que eles relatavam sobre Jesus? Qual era realmente a sua palavra cerne para que eles pudessem defender a sua ideologia, dizendo que Jesus não existia como pessoa e como Deus, né? Então eles começam a dizer assim, o que os principais docentistas defendiam? Cerinto negava o nascimento virginal, né, de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Então, o que Cerinto ele queria dizer, essa pessoa, né, esse ensinador daquela época, um ensinador completamente contrário à palavra de Deus? Ele dizia que Jesus não veio, que ele não nasceu do Espírito Santo gerado em Maria, na sua mãe. Então, ele nega a divindade, a humanidade do Senhor Jesus. E nós temos também, além de Cerinto, nós temos Saturnino. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, né? Então ele vai dizer que isso aí é uma aparência, isso é uma ficção, isso aí não existia. E também outro que defendia o docentismo era Marcião. Ele era um herege ou um heresiarca que negava que Cristo era verdadeiramente humano. E ele também destacava uma aparência ou de substância etérea, né? Algo que não era material, algo que era abstrato. Era isso que esses principais docentistas pregavam naquela época. E até hoje nós temos, não com esse termo docentista, mas que eles declaram, expõem dessa maneira. Então, no nosso segundo parágrafo, eu quero que você entenda que aí, agora, o nosso segundo tópico vai nos dizer aqui, ó, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, a afirmação apostólica. O que eles defendiam, a afirmação apostólica, né? O que era desde o princípio, os apóstolos declararam isso, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos, eles defendiam e ressaltavam seu aspecto humano, ao passo que o próprio apóstolo João reforça o aspecto divino. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os escritores do Evangelho ali, nós aprendemos que eles destacaram a forma humana de Jesus, como ele vê a genealogia de Jesus, como ele esteve nessa terra. Agora, João, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, ele agora aqui, ele defende o quê? Ele defende ao Senhor Jesus no aspecto divino. Quem era o Senhor Jesus? Quem era o Filho de Deus Todo-Poderoso? Então, para que nós possamos entender, João ele vai destacar dizendo, no princípio era o verbo já existia. João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, ele não sai do foco, ele sabe, ele era uma testemunha ocular, é uma pessoa que viveu com o Senhor, que andou com o Senhor, que comeu com o Senhor. Então, ele fala de forma categórica de vivência, de caminhada. Ele teve experiência, ele teve intimidade, proximidade com o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, alegrias, né? Alegrias nós temos em pessoas que andarem com o Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer também que no nosso agora, para entendermos, o nosso segundo parágrafo, né, agora do segundo tópico, vai nos dizer a reafirmação apostólica. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos que os nossos olhos
vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado e que ele conviveu com pessoas que realmente o receberam e foram transformadas pela sua presença física. Mas o próprio Senhor Jesus, ele falou: eu vou para o Pai e eu vou me enviar outro Consolador. Então, nos nossos dias, hoje nós temos o Deus, que é o Espírito Santo, que é o que nos consola na pessoa do Senhor Jesus, que já fez a obra de resgate. Eu quero que você entenda isso. Então, nós indo agora para o nosso terceiro parágrafo do segundo tópico, o terceiro parágrafo do segundo tópico, ele vai nos dizer uma crença herética, né? Então, vai nos dizer assim: João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o que defendia o docentismo. Então, isso quer dizer o quê? João, ele se deparou com aqueles que plantavam uma ideologia falsa sobre a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Ele conviveu com essas disparidades, com essas lutas espirituais, pregando o evangelho da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então João, ele viveu nesse tempo, ele sabia o que ele estava enfrentando em nome do Senhor. E aqui o docentismo já era difundido entre os cristãos. Então eu quero que você entenda, por isso o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito, mas não podemos jamais negar que Jesus Cristo veio em carne, porque o versículo vai nos dizer, a palavra que era o verbo, que saltou das letras e se transformou em carne, que era o Senhor Jesus, né? A palavra vai nos dizer que aquele que nega que Jesus Cristo veio à terra em carne, não tem parte com ele, não é dele. Então eu quero que você continue prestando atenção. Eu quero agora colocar um videozinho para que você aprenda um pouquinho mais. Com Deus não se brinca. Narração, Jaime Ribeiro. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. John Lennon disse em 1966, o cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã e morreu. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos de seu partido, PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse, Deus, essa é para você. Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitado por Billy Graham, um pregador do Evangelho, durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse, não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase, Don't stop me, I'm going down on the way, out the highway to hell. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor. O que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse, nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado, o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Campinas, São Paulo, ano de 2005. Em Campinas, uma turma de amigos já embriagados
foram buscar a última pessoa para ir para uma balada. Pararam em frente à casa da jovem, chamaram-na, e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha, que já estava dentro do carro, e disse: Filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: Só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois veio a notícia: os jovens sofreram um acidente, morreram todos. O carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu a mala, lá estava uma bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, e todos nos lugares corretos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a que há no nome de Jesus. Não esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje: Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade? Você prestou atenção? Vamos dar continuidade? O nosso terceiro tópico, ele vai nos dizer como essas heresias se revelam hoje. Então, nós podemos aprender da seguinte maneira. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal da pessoa do Senhor Jesus, assim como, os mórmons. Eles negam isso também. Então, nós podemos também aqui aprender sobre a palavra. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a palavra vai nos dizer isso, através um anúncio dado do anjo Gabriel para Maria, que desceria sobre ela o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo a cobriria como a sua sombra. Então, destacado na palavra sobre a vinda do Senhor Jesus, nascendo no ventre de uma mulher, gerado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, E o nosso segundo parágrafo aqui do terceiro tópico vai nos dizer assim, quanto à morte e ressurreição de Jesus, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão Sirineu transfigurou-se, ou melhor dizendo, que Simão Sirineu foi aquele que nós aprendemos pela palavra, que ajudou a Jesus a carregar uma parte da cruz, dizendo que ele foi crucificado no lugar de Jesus, mais uma heresia. Então, o povo dizia que era Jesus, mas foi Simão Sirineu. Então a gente aprende aqui que esse mais um herege negando a existência do Senhor, tanto no tempo passado quanto nos tempos de hoje. E nós podemos entender também que o Alcorão, o livro sagrado do muçulmano, ele declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passa de uma simulação, de um engano. E a gente sabe, pela pessoa do Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo, que nos mostra e faz nós entendermos que Jesus Cristo ele está vivo e ele está dentro das nossas vidas, dentro do nosso lar, ele está realmente manifestando através da pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Então, no nosso terceiro parágrafo agora, do terceiro tópico, ele vai nos dizer a confirmação histórica sobre a divindade do Senhor Jesus, sobre a humanidade do Senhor Jesus. A confirmação bíblica e histórica da morte do Senhor Jesus é tão incontestável, historiadores, cristãos e não cristãos, judeus e não judeus, como Flávio Joséfo, historiador judeu, no tempo dos apóstolos ali, de 37 a 100 anos depois de Cristo, era presente e ele confirmou esses relatos, esses fatos, Então, contra fatos, não há argumentos, não há ideologias, não há falácias do homem, ou de religiosidade, ou de religiões, ou de seitas, ou de heresias. Então, para que nós possamos entender um pouquinho mais, o historiador romano, que não era judeu e também não era um cristão, o historiador ele vai dizer
aquele de quem levaram o nome. Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Olha só, então nós temos vários fatos e relatos. Nós temos aqui incontestáveis provas. E para que nós venhamos aprender um pouco mais do que o Senhor tem feito nos nossos dias, eu quero passar aqui uma parte do pequeno testemunho aqui do pastor Átila Brandão. Fique ligado. Se você tem religião, tenha certeza absoluta que você já tem nas suas mãos uma passagem de primeira classe, de ida sem volta para as quintas das profundas dos infernos. Porque religião é canoa furada, você entra, ela afunda. Mas se você tem Jesus, você tem a garantia de um dia, quando você partir dessa vida, adentrar Jerusalém Celeste pelos portais de pérola. Ele sabe que o sujeito que segue a Muhammad e lê o Alcorão é obrigado, pelo menos uma vez na sua vida, peregrinar até Meca e conhecer a Caaba, onde estão sepultados os restos mortais de Muhammad por Maomé. Outros que tiveram o privilégio, como nós tivemos, irmão Custódio, de ir nos cantões da China e passaram ali para visitar a sepultura de Kong Funtze, um dos maiores mandarins da história, e milhares de milhões de pessoas o adoram como um Messias. Confúcio, ali está a sepultura dele. Outros que já tiveram o privilégio de ir a Paris e visitar o cemitério onde foi sepultado aquele médico que morreu de ataque cardíaco, Denisard Hippolyte, Leon Riveil, Allan Kardec. Outros que seguem por aí tantos outros gurus e tantos outros mestres. Quem sabe você segue Siddhartha Gautama Sakyamundi, o Buda iluminado, o príncipe indiano, que no momento antes da sua morte, ele chamou o seu melhor discípulo e disse: tudo é vão, eu procurei, mas não encontrei a verdade. Quando eu morrer, eu quero que você me queime e jogue minhas cinzas no rio sagrado. E Yeshua, de que eu estou falando a vocês, Jesus, se você tiver o privilégio, que eu e outros já tivemos, de ir a Jerusalém, visitar o túmulo do jardim, você vai descobrir que o túmulo está vazio. E há mais provas que Jesus ressuscitou dentre os mortos do que Cabral descobriu o Brasil. Nenhum desses mestres que a humanidade segue freneticamente conseguiram dividir a história da humanidade em duas eras, antes e depois de Cristo. E não venha para cá me dizer que você tem Cristo. Eu não quero saber disso. Eu quero saber nessa noite se Cristo tem você. Jesus Cristo é uma pessoa educada. E pessoas educadas não costumam entrar na vida dos outros sem serem convidadas. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir o seu coração, me convidar, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Se você nunca abriu a sua boca e nunca convidou, ele nunca entrou. A salvação é pessoal. E o que é importante naquele encontro é que Jesus chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, eu estou cansado. Eu levei a vida toda como homem, tudo igual a você, exceção feita no pecado, trabalhando, e hoje o dia todo trabalhando, mas eu tenho todo o tempo do mundo para você. Senta aí, fala comigo. Nós não servimos a um Deus que você carrega nos ombros, nem um Deus que você carrega nas costas, em cima de um andor de coisas que o valha. Nós servimos a um Deus vivo, que carrega sem ser carregado, que conduz sem ser conduzido, que leva sem ser levado, que tem ouvido que ouve, que tem boca que fala, que tem olhos que veem, tem mãos que abraçam você, tem pés que se movimentam. É o Deus vivo de Israel, único Deus verdadeiramente existente. É Jeová, que em hebraico significa o autoexistente, que se revela aquele que faz as coisas acontecerem, o Deus que vivifica os mortos e chama a existir coisas que nunca existiram, e nos seus nomes compostos ele é Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz.
Jeová Tisvaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Roferá, o Senhor que te cura, te sara, te sana. Jeová Irê, o Senhor da prosperidade e da provisão. Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Jeová Migdaski, o Senhor que se revela. Jeová Shammah, o Senhor que está presente, está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Ele é Ela, a forma singular de Deus Criador. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Shaddai em hebraico significa uma abreviatura de uma frase linda, Shomer Dalet Israel, que é o Deus que guarda as portas de Israel. Nós não estamos falando em Deus que você carrega fixado no painel do seu carro, nem que cola na parede de sua casa, nem que leva na sua carteira. Nós estamos falando no Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Elion, o Deus Altíssimo, é o Olam, o Deus Eterno, é o Gibor, o Deus Valente, o Deus Guerreiro, o Deus Campeão. Ele é Manuel, o Deus conosco. Ele é Metaberel, o Deus que fala. Shimael, o Deus que ouve. El Roi, o Deus que tudo vê. El Malech HaRamim, o Deus cheio de misericórdias. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Ele adoração para sempre, porque só Ele e somente Ele é o único Deus verdadeiramente existente. Amém, irmãos? Deus é tremendo, né? Jesus é sobrenatural. Amém, queridos? Para concluirmos a nossa lição, já estamos aqui encerrando. Então eu quero que você preste um pouquinho mais de atenção para encerrarmos aqui, ó. O verbo se fez carne, Jesus Cristo, vem em carne, osso em forma de homem e em forma de Deus. Significam a resposta aos que defendem o docentismo, né? Que Jesus é uma fábula, que é uma mentira, que é um fantasma, né? Então, podemos entender que os evangelhos revelam a veracidade do Senhor Jesus como Deus e como homem. E diante da palavra de Deus, para que possamos entender, para que nós possamos entender que nós não devemos só conhecer a história do Senhor Jesus, mas devemos viver o Senhor da história. Devemos conhecer o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Não só a história do Senhor Jesus, mas o Senhor da história. Amém, queridos? Eu quero orar e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa rica oportunidade que tivemos de estar aqui. Que todos possam ser totalmente, meu Pai, abençoados, fortalecidos pela Tua presença, pela Tua palavra. Assim eu te peço e desde já eu a Ti agradeço em nome de Jesus. Amém.